Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Nicolas Jackson porque o Newcastle está abrindo conversas com o Chelsea pela contratação do atacante senegalês, né? A gente já tem as notícias do Fabrício Romano que a possibilidade da saída do Jackson ela é real. E assim, né, o Newcastle abrir conversas com o Jackson não deve ser um sinal muito legal para o Benjamin Sesko, porque você contrata o esloveno para que ir atrás do Jackson? Não vejo muita razão nisso, mas sem o Sesko, né, e com o Isaac possivelmente indo para o Liverpool, aí fica complicado, né, tipo, as melhores alternativas do mercado já foram embora, e eu até fico pensando, né, o Newcastle, eu não sei se eles podem pagar salários muito grandes, né, mas eles poderiam ter tentado pelo menos um Victor Osimhen, né? Se o Isaac realmente já estava planejando saída, eu não acho que isso surgiu do dia para a noite ali. Eles poderiam, quem sabe, tentar, até porque o dinheiro que eles estão pagando agora, né, para tentando, né, contratar o Sesko é mais do que a Napoli vendeu o Osimhen para o Galatasaray, né? Mas fato é que assim eles estão no momento assim que eles precisam de um jogador para liderar o ataque e acho que eles devem olhar para o Jackson e pensar, talvez nós conseguimos extrair o potencial desse jogador, porque no Chelsea não foi, né? Já são 2 temporadas e assim, não teve situação melhor para o Jackson evoluir e melhorar do que ele teve num clube grande como o Chelsea, né? Porque assim, eu não vou dizer que o Chelsea é o melhor clube do mundo para você desenvolver, porque você não tem uma cobrança só de evoluir, você tem uma cobrança de já produzir. É um time que já precisa de resultados, que tem exigências altas. Então, assim, não basta só evoluir, você precisa produzir no meio disso tudo. Então, é por isso que eu falo, empréstimos para jogadores jovens e talentosos é importante para isso. O Endrick, por exemplo, lá no Real Madrid, porque ele joga pouco, né? Porque o Real Madrid não confia nele para produzir imediatamente. Então, assim, eles adorariam ver, podem até acreditar no potencial nele, né? Mas é aquele negócio, não acreditam bastante nele no presente para entrar e ajudar a resolver as coisas. Por isso que eu acho que ele ir para uma Real Sociedade, para um Betis, seria ótimo, porque teria tempo de jogo, evoluiria, ele não estaria necessariamente pressionado pelos objetivos do Betis, óbvio que tem, obviamente, uma carga de responsabilidade, mas assim, é importante para o atleta ter tempo de jogo. E o Nicolas Jackson teve muito tempo de jogo no Chelsea e não correspondeu. Ele perdeu muitas chances. E assim, eu não sei porque tem muita gente lá na torcida do Chelsea, na Inglaterra, que trata o cara como se fosse um talento único no futebol. Não é. É um cara que perde muitos gols, é um jogador que tem condução de bola problemática, ele tem muita dificuldade de usar o pé esquerdo, é um negócio assustador. Então, assim, é um cara que, a meu ver, não é confiável para produzir gols. Só por isso eu já acho o Newcastle equivocado em ir atrás dele. Eu preferiria ir atrás do Kolo Muani por empréstimo, mas a questão é, ele ainda é jovem, tem 24 anos de idade, mas o meu argumento é para o Chelsea vender o Jackson sem nenhum peso na consciência já tem alternativas melhores. Eu acho que o João Pedro faz tudo que o Jackson faz e muito melhor. E a gente tem o Delap que traz características que o Jackson não tem capacidade. Lembrando que o senegalês não tem presença de área alguma, ele não é bom cabeceando e o posicionamento dele também não é um dos mais inteligentes, né? Ele várias vezes está impedido porque ele não consegue antecipar o movimento da zaga, ele sai antes, então tem esses problemas também. Ele é obviamente um jogador rápido, ele é um jogador atlético, ele pressiona bastante, ele tem qualidades, evidentemente, mas a questão é, o Chelsea já tem um jovem talento de 19 anos que é o Mark Gill, que vai ter agora uma temporada inteira de Premier League, possivelmente como titular do Sunderland. Vai ser bem interessante ver como ele desenvolve lá. E eu acho que é esse o cara que você tem que confiar para ser terceiro atacante, o Jackson. Manter ele mais uma temporada só vai desvalorizá-lo. E a verdade é, ele não tem nível para ser titular em um clube Big Six. Então, o Nicolas Jackson ir para o Newcastle talvez seja importante porque lá, pela falta de opções que eles têm agora para centroavante, eles precisem de alguém assim, visto que o mercado deu uma esvaziada, tenha potencial e que o Ed Howe confia que consiga extrair bom futebol. Então vamos ver o que acontece. E eu acho que o Chelsea pode conseguir mais de 60 milhões de euros nisso, porque é um cara que ainda produziu 25 gols em Premier League nas últimas 2 temporadas. Então, assim, tem opções piores, assim podemos dizer. Então vamos ver o que acontece. O Chelsea não tem motivo para ter drama, inclusive é só para celebrar. Imagina, vende o Jackson, você tem dinheiro para contratar mais jogadores, né? Para ir atrás, tipo assim, finalmente concluir a contratação do Simmons, que até agora é aquele negócio demora. Assim, o torcedor tem que confiar muito no Fabrício Romano, que ele está muito seguro sobre isso. E a gente sabe aí que no mercado de transferências não existe certeza nenhuma, né? Mas o Jackson é o plano B do Newcastle, o Aston Villa também chegou a estar interessado. Fato é que, assim, é um jogador que, sinceramente, né, teve sua chance de produzir no Chelsea por 2 temporadas
ele na verdade até declinou de uma temporada para outra e, sinceramente, não é um cara que deixa saudades, né? Você não vai lembrar do momento épico do Jackson no Chelsea, vai lembrar mais dos gols que ele perdeu e até das expulsões que ele teve recentemente. Então, eu acho que é um jogador que pode até ter seu potencial e se ele der certo no outro lugar, né, se ele virar um grande jogador em outro lugar, faz parte do futebol. O Chelsea já passou por isso antes com o De Bruyne, já passou com o Salah, e convenhamos, eram bem mais talentosos que o Jackson, mas ainda assim faz parte. Tem jogadores que são assim, o próprio City com o Cole Palmer é isso, né? Viu ele como um jogador apenas ali de reserva e tudo isso, mas foi pro Chelsea e virou uma das grandes estrelas do futebol mundial. Isso acontece, isso faz parte, mas você tem que seguir em frente. Se o cara não é útil para você agora, se você vê alternativas melhores, você tem que seguir em frente, porque você não pode ficar preso a uma ideia, né? Por exemplo, é igual o City ficar preso com o Gabriel Jesus acreditando que em algum momento ele ia virar um goleador, porque ele tinha as outras características muito boas. Não aconteceu. Então, assim, eles precisaram ir atrás do Haaland porque viram. Não dá para defender só desse cara, a gente precisa de um cara goleador de verdade. E é assim que funciona o futebol. Quando o jogador não corresponde às expectativas num determinado clube, né? Ainda mais um clube que tem dinheiro para contratar outros jogadores, é bom ir atrás dos outros jogadores, que aí você consegue ampliar sua produção. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.